Bom, hoje eu vou explicar a experiência do meu grupo a fazer o pão e como a gente fez. Bom, primeiramente, como o professor explicou, a gente colocou uma colher de farinha no cooler, no tapuezinho, e depois a gente foi lá e molhou. E antes de tudo, o nosso pão saiu meio cru, mas a gente usou o fermento natural que o professor disse para usar. E nosso colega de grupo não assou muito bem o pão, mas não saiu tão comestível assim. Bom, mas voltando nisso, a gente colocou o fermento biológico na colherzinho e mediu. A gente mediu 70 gramas, passou um pouquinho disso, mas o professor falou que não tinha que ser exato. Aí depois a gente molhou, colocou um pouquinho de água nisso e olhou no microscópio para ver como estava o resultado. E também a gente não usou esse do laboratório. Saiu meu negócio, estragou o dessa taporzinha e o nosso colega de grupo fez o mesmo passo que a gente fez no laboratório, só que em casa. Alimentou todo dia esse negócio, o fermento. E fez igualzinho, só muda que a gente não usou que a gente fez esse no laboratório, mas ele fez em casa, mesma coisa. Aí depois de a gente olhar, saiu os resultados que eu vou mostrar no final do vídeo. A gente fez esse mesmo processo, colocar um pouquinho no colherzinho, colocar um pouquinho de água, medir e olhar novamente. Bom, nós colocou, se não me engano, foi 20 gramas. Na verdade, foram 10 ml. A gente colocou 20 ml nesse colherzinho, misturou e logo em sequência a gente vai ver no microscópio. Bom, esqueci de mencionar, a gente fez com dois negocinho, a gente misturou 10 ml em cada. Depois passou para outro também, então saiu 2 cubuquinha. Bom, e logo após isso a gente olhou no microscópio, como eu havia mencionado, e saiu um resultado. O nosso colega de grupo Eduardo olhou no microscópio e viu o resultado como tava. Aí tá um takezinho dele olhando, que colocaram. Bom, aí tá o resultado do primeiro, se eu não me engano. Não dá pra ver muito bem, mas é isso aí que é quanto que nós conseguimos ver. E agora passando pra casa do nosso colega que fez o pão lá. Bom, ele tá peneirando a farinha. Ele tá usando uma peneira um pouco pequena, então, mas ele falou que foi meio difícil peneirar porque a peneira tava um pouco pequena, mas normal. E após ele fazer esse processo de peneiração, ele pegou e colocou água no recipiente e logo após despejou na farinha peneirada. Bom, isso aí é a massa lá que nós fez no laboratório e deu 75 gramas. Isso foi para medir, deu 80 na verdade. E assim ficou a massa depois dele colocar água, mexer bastante e ficou esse negócio meio cremoso, algo assim. Esse foi o ponto que ficou depois ele mexer. Agora ele tá despejando o negócio que ele pejou separado. E aí foi ele jogando um pouco de água nesse potinho. E logo após ele viu a consistência como tava da massa. Ele colocou a mão na água, depois foi lá ver, lavou a mão nele, né, como higiene, e viu como tava. E tava essa consistência aí meio elástico, sei lá, meio massa, cremoso. Bom, e logo após ele ver a consistência disso, ele pegou e jogou mais água. Então, nesse ponto, pode ser porque ter ficado um pouco cru e não ter saído da melhor forma o pão. Ele colocou mais água, mas é isso. Talvez estava no ponto certo e ele adicionou mais água. Aí logo após isso, de terminar a massa, jogar água, peneirar tudo, a farinha, ele colocou nesse recipiente, despejou para levar ao forno. Ele disse que ele levou ao forno, se eu não me engano, foi por 40 minutos e por isso não saiu muito bom. Ele fez um dia antes, ele fez à noite, ele colocou no forno à noite e o certo seria fazer de manhã um pouco antes de ir para a escola, mas ele não ia conseguir fazer isso, então ele fez à noite. Ele levou ao forno por 40 minutos e o pão não saiu muito certo, assado, e assim ficou a consistência do nosso pão.
Bom, a nossa experiência foi muito boa, o grupo gostou de fazer esse pão, achou diferente.